este concerto, que é uma organização conjunta da Biblioteca Pública e Profissional de Silva Ribeiro, sou a senhora diretora, a doutora Cláudia Cardoso, do Instituto Histórico da Ilha Terceira, que é os presidentes, o Dr. João Maria Mendes também está aqui, Comissão de Diocesana de Música Sacra, cujo presidente de saúde a si próprio. Enfim, queria pedir, antes de começarmos este concerto, uma palavra também de saudação aos donos da casa, ao Sr. Dom João, Bispo de Angra, Sr. Padre Hélder Fonseca, Parco da Sé, penso que tem representação do Sr. Presidente da Câmara, Sr. Professor Rui Vieira Néri. Eu pedia, precisamente antes de começarmos, que o Sr. Professor Rui Vieira Néri e o Dr. Edward Aires de Abreu façam uma pequena contextualização do Padre Tomás Borba e da sua música. Quem começa primeiro? Audiência, muito boa noite. É para mim um grande prazer e uma grande honra estar aqui presente neste concerto tão importante e tão histórico. Pedi-me o Padre Eduardo Gonçalves Rosa que apresentasse este evento já há algum tempo e, na verdade, nós temos já vindo a estudar a vida de Tomás Borba de formas diferentes. Eu, como presidente de uma associação sediada em Lisboa, que inclusivamente editou um livro que resulta da tese de doutoramento de Eduardo Gonçalves Rosa, um livro seminal para compreendermos o percurso biográfico desta figura tão insólita, no melhor sentido do termo, no contexto da música portuguesa. O Padre Tomás Borba, como sabem, é uma figura importante a vários níveis. O primeiro deles é o que diz respeito à sua dimensão pedagógica. Foi professor no Conservatório Nacional de inúmeros compositores portugueses, importantíssimos, e de imensos músicos que fizeram uma carreira nacional e internacional ao longo de várias décadas do século XX. E como compositor é uma figura interessantíssima, também porque precisamente aliou a sua atividade pedagógica à sua atividade composicional, isto é, grande parte da sua obra como compositor destina-se ao ensino, destina-se às crianças, no seu aprendizado pedagógico e, por outro lado, foi uma figura de alguma forma conciliatória e muito amiga dos seus colegas compositores. Esta é também uma dimensão humana que importa sublinhar. Basta lembrar, por exemplo, que Tomás Borba pediu a mais de 40 compositores, seus colegas, seus contemporâneos, para escreverem pequenos solfejos, pequenas melodias, para, enfim, num livro, uma coleção de solfejos, para, enfim, a nível nacional, todas as crianças que estudassem música pudessem, por um lado, tomar contacto com a música desses compositores, por outro lado, exercitar-se no ensino da música com, enfim, exercícios de grande qualidade e de grande rigor musical. A música que vamos ouvir hoje neste concerto é muito interessante a este nível porque é muito variada. No início do concerto, por exemplo, vamos ouvir uma peça intitulada Jesus embalado pelos anjos, que é extremamente simples, mas não simplista. Simples no sentido em que a harmonia, a melodia, enfim, a estrutura musical é de muito fácil apreensão, mas, por outro lado, é muito bem escrito. E justifica-se de uma forma muito simples. É uma obra composta precisamente para crianças, para o ensino. Por outro lado, vamos ouvir um Stabat Mater e depois uma missa que, enfim, almejam um rigor, uma complexidade composicional bastante diferente, bastante mais instigante do ponto de vista técnico. Enfim, não vos quero amassar muito mais, devo apenas de novo sublinhar que é uma honra estar aqui presente e saúdo e felicito todos os músicos aqui presentes, o maestro Eduardo Gonçalves Rosa e todas as instituições que tornaram possível este evento, que é no fundo um evento raríssimo e muito importante no panorama musical português nosso contemporâneo. Muito obrigado, muito boa noite. Passo a palavra
ao professor Dr. Rui Nery. Senhores autoridades, meus senhores, o meu colega Edward Aires de Abreu já disse as coisas essenciais, e a mais importante delas é que este é um acontecimento com uma relevância muito grande ao nível da vida musical portuguesa. Não é todos os dias que um compositor e uma figura da vida musical portuguesa com a estatura de Tomás Borba é assim revisitado com tanto cuidado, com tanta preparação, com tanto empenho. E é muito importante que isto se faça com a colaboração de uma quantidade de instituições do Estado e da Igreja, porque esta é uma responsabilidade partilhada. A música do Padre Borba foi sempre uma música de sacerdócio, no sentido mais amplo do termo. Ou seja, a atividade pedagógica do Padre Borba e a atividade de compositor foram sempre pensadas como uma extensão da sua missão, do seu munus de sacerdote, e da responsabilidade que ele sentia de que a Igreja devia ser mater et magistra, devia ser mãe e mestra, e portanto tinha uma responsabilidade na educação das crianças em particular, uma coisa que ele foi sempre muito sensível. Por outro lado, era um homem do seu tempo, era um homem muito atento àquilo que eram os correntes musicais da Europa do final do século XIX e da primeira metade do século XX, muito atento, muito curioso, e há uma coisa que eu penso que vale a pena sublinhar, é que o Padre Borba sai da ANA com 22 ou 23 anos, o que significa que esta curiosidade, que este interesse, que esta atitude cultural de fundo lhe foi instilada aqui na Angra. Ou seja, não é alguém que de repente cai de paraquedas em Lisboa e descobre uma realidade que lhe era desconhecida. Aliás, a investigação do Padre Duarte Rosa, na sua tese de doutoramento, demonstra bem a riqueza da vida musical da Angra neste período, a sua abertura, o seu lado cosmopolita, que foi sempre muito característico desta ilha, desta cidade, no contexto nacional. Há vários aspectos que eu queria sublinhar muito rapidamente. O primeiro, obviamente, que é o desta noção de que ele, por um lado, quer ser parte do movimento mais geral da composição à escala europeia, e interessa-se pelos compositores do seu tempo, mas, por outro lado, está a escrever com um sentido de serviço. E, portanto, não se importa de escrever peças simples quando isso é necessário para as crianças, não fica preocupado, será que não vão achar que eu sou um compositor sofisticado, se escrever uma coisa simples. Por outro lado, também escreve para aquilo que eram os efetivos musicais disponíveis nas igrejas portuguesas desse tempo. Por um lado vão ver coros, em alguns casos só masculinos ou só femininos, porque isso eram os efetivos que existiam nesse período para a execução das obras. Um cuidado, por exemplo, de dobrar as partes vocais com as partes instrumentais, porque isso era importante para coros que, em muitos casos, não eram profissionais. E esse é um aspecto muito importante. O segundo aspecto é aquele também que o Dr. Edward Aires de Abreu focou, que é o da tolerância. O Padre Borba foi sempre um mediador, foi sempre alguém que fez pontes e que achou que a Igreja, ao contrário do que sucedia em muitos setores da Igreja neste período, a Igreja sentia-se acossada por algum do radicalismo liberal mais extremo e depois por algum do radicalismo anticlerical da Primeira República. O Padre Borba achou sempre que a Igreja tinha uma palavra a dizer no dia de hoje, com os problemas de hoje, e que, portanto, fazia parte da vida cultural e tinha um lugar destacado a desempenhar. E, por outro lado, sendo um homem da Igreja, um homem de quem se esperaria muita desconfiança em relação a outros setores culturais e intelectuais que, neste momento, estavam, em alguns casos, em conflito com a Igreja, foi sempre um homem de uma tolerância e de uma capacidade de falar com o outro muito especial. Dou-vos só um exemplo. Ele foi professor de Fernando Lopes Graça, um homem que foi perseguido pela ditadura, que foi proibido de ensinar, e quando Lopes Graça foi proibido de ensinar, o Padre Borba ajudou-o, deu-lhe trabalho, convidou-o para fazer com ele um grande dicionário de música, que ainda hoje é uma obra de referência, e, portanto, ganhou um respeito generalizado na sociedade portuguesa por causa dessa capacidade de diálogo, essa capacidade de mediação. E, por outro lado, como professor,
Ele sempre acreditou que a música tem um lado de inspiração, mas que tem muito lado de transpiração, de trabalho, de estudo, de preparação. Ele foi o primeiro professor da história da música do Conservatório de Lisboa. Acreditava que era preciso conhecer a música do passado, acreditava que era preciso saber fabricar música com competência profissional, mas nunca foi um professor daqueles que fazem fotocópias de si próprio com os alunos. Ele conseguiu ter uma panóplia de alunos muito variada, com linguagens musicais muito diversificadas, desde Luís Lucas Branco, António Fragoso, Rui Coelho, Ivo Cruz, personalidades muito diferentes, com estéticas muito diferentes, e ele deu-lhes os instrumentos para que eles pudessem encontrar o seu próprio caminho, sem tentar criar uma espécie de matriz autoritária. Portanto, volto ao meu ponto inicial, para terminar. Este é um momento muito importante para a história da música portuguesa, para a vida musical portuguesa, e congratulo-me muito por poder estar presente nesta ocasião e felicito todos os que contribuíram para este evento e, naturalmente, muito em particular o Padre Duarte Gonçalves Rosa, que é, hoje em dia, o grande especialista na obra e na vida de Tomás Borba, e estou certo que esta será apenas mais uma de muitas ocasiões em que o Cor da Sé acolhe esta missão, que afinal de contas foi a tal missão que o Padre Borba nos ensinou, foi a lição do Padre Borba, esta ideia de que a Igreja está presente na cultura, de que tem uma palavra a dizer, que tem um papel que não pode abandonar. Portanto, acho que estamos todos de parabéns. Muito obrigado.